Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a você que está aqui conosco nesse canal. Nós agradecemos a todos que participam desse trabalho. Nós estamos entrando num novo livro. O nosso livro que nós vamos trabalhar por um tempinho agora é O Caminho, Verdade e Vida. E nós vamos iniciar pela introdução do texto, que às vezes as pessoas não gostam de ler a introdução desse livro e começam logo no capítulo 1. Mas é muito importante, você vai ver quantas coisas importantes estão sendo ditas nesse começo do livro. E muitas coisas que você não vai nem ter ideia, mas que com muitas leituras depois nós vamos começar a compreender melhor, que está colocada aqui nesse texto. Então, vamos fazer um esforço para que a gente possa entender e poder compreender bem o nosso texto que nós vamos trabalhar, o nosso livro que nós vamos trabalhar. Então, elevamos nossos pensamentos a Jesus e vamos agradecer a Ele pela oportunidade de já estarmos neste livro e vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou para a gente iniciar o nosso pequeno estudo desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título dele é Interpretação dos Textos Sagrados. Interpretação dos Textos Sagrados. Ele vai utilizar um texto, uma epístola, a segunda epístola de Pedro, o capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, a gente já começa a observar uma coisa muito importante aqui. Ele está dizendo que a interpretação não é de uma pessoa, mas sim daquele que está no nível de compreensão de cada pessoa. Então, ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, todos nós estamos estudando, todos nós vamos ter uma noção do que está realmente acontecendo ali, e à medida que o tempo vai passando, que nós vamos aprendendo mais, que nós vamos sabendo mais, nós vamos revendo, nós vamos modificando, nós vamos compreendendo, que cada um compreende da sua forma, da sua capacidade que ele tem para entender os textos sagrados. Então, Emmanuel vai nos dizendo assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Está apresentando como estamos vendo o nosso texto no caminho. Aí diz, lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhes modificaram um tio nas palavras que se utilizam cada vez mais com a evolução multiforme da terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardio no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso da existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes
ante os patrimônios da verdade e da vida. Olha como ele está nos chamando para que nós possamos pensar nesse Evangelho de Jesus, pensar nessa mensagem que veio até nós, para que nós pudéssemos praticar em nós a própria salvação. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos no contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão de exegese. Então aqui ele vai mostrar lá que muitos dos textos que estão nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, foram textos que foram publicados nas revistas, mas nas revistas espíritas, né? Nos jornais espíritas, mas que ele pegou esse texto de volta, refez esse texto e colocou, fez uma mudança, né? Deu lá uma mexida nesse texto e colocou neste livro. É isso que ele está dizendo ali, quando ele fala, né, dos textos do propósito de valorizar o ensejo do serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão de exegese. Aí ele vai dar uma nota que tem no final da página, explicando essa situação, que alguns textos desses que nós vamos ler no Caminho, Verdade e Vida, já tinham sido publicados em outras revistas espíritas. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas, destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Certas passagens extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim, procedendo, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, cada um de nós vai ler esse texto e, de acordo com a nossa situação, ele vai nos trazer informações que a gente precisa, o que a gente está procurando. Então, lendo os textos, nós vamos compreender um pouco de nós mesmos. E esse é o objetivo, é nos ajudar a encontrar o caminho do amor, o caminho da compreensão, o caminho de trabalhar no bem em nosso benefício e em benefício dos outros. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório,
É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Então, não é uma coisa que você olha, você fala e você não se importa, você não se interessa, você não precisa fazer nada. Não, exatamente. Tudo isso que está escrito é para que a gente aprenda a botar em prática o que ele está dizendo. Então, ele fala ali que esse roteiro é um roteiro de quê? De legislação, administração, para o serviço e para a obediência a Deus. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Porque na igreja ou no centro espírita, a pessoa se comporta de uma forma e ela acha tudo muito bem. Mas quando sai na rua, age completamente diferente. É claro que na casa espírita ou no templo, você está fazendo exercício para a convivência. Mas você precisa trazer esse exercício que faz dentro da casa, na rua, no trabalho, aonde você estiver, para que você possa pôr em prática o que você está estudando no Evangelho do Senhor. E aí diz ele: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Está mostrando aí. Faz uma coisa no lugar, no outro lugar é completamente diferente. Não, precisamos seguir. Nós estamos no templo espírita, ou nós estamos na casa espírita, ou nós estamos nas igrejas de qualquer cor, você está lá aprendendo a conviver com as pessoas lá, vendo as dificuldades e tal, porque dificuldade tem em tudo quanto é lugar, problema tem em tudo quanto é lugar. E aí você está ali aprendendo. Agora, se você aprende ali, trata bem, tudo direitinho, chega na rua, você começa a tratar mal os outros. Não pode fazer isso. Temos que começar a pensar nisso. No mesmo tratamento que nós damos lá, na casa espírita, ou no templo religioso, nós vamos dar na rua, nós vamos fazer na nossa casa. Vamos trabalhar isso em nós, para nos fortalecer, para sermos a mesma pessoa, fazendo da mesma forma, tratar bem, buscar o bem, se esforçar para se melhorar. Então, todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiros da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Aquilo que nós já falamos ali. Então, vamos trabalhar de forma que vamos aprendendo e colocando em prática. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensa distância a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se
de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Então vamos orar, vamos trabalhar e vamos fazer o nosso esforço para que a gente possa, para que nós possamos crescer e andar para frente. Quanto aos mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos e por isso mesmo aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então vamos estudar, vamos aprender e vamos reconhecer em nós o que estamos estudando. Então, Emmanuel nos trouxe esse texto e ele foi psicografado em Pedro Leopoldo no dia 2 de setembro de 1948. Portanto, já há bastante tempo. E vejamos que ele está atualizadíssimo. Nós precisamos olhar para os textos, trabalhar e colocar em prática o que ele está nos ensinando. E para encerrar, nós vamos trazer um texto hoje de Dona Alta de Souza. Então, a Alta de Souza traz um texto para nós, uma poesia, que é Caminho de Redenção, que é o que todos nós precisamos fazer, trabalhar para nos melhorarmos. Este é o caminho da ascensão sublime e o carro excelso para a luz da glória. A subida de angústia transitória é a cruz do amor, e que o amor se arrime. Segue, viajor, sem que te desanime, a visão da paisagem merencória, formada em pedra da terrestre escória, nem te detenha a voz que te lastime. Segue amparando a fé serena e pura, no bem que nada fere nem censura, no amor que em tudo habite ou sobrenade. Ama somente, ajuda, serve e guia, e chegarás triunfante e livre um dia, a redenção do amor na eternidade. Então, que Jesus possa nos amparar, que esse novo livro possa muito nos ajudar e que nós possamos continuar juntos, lendo nossos textos, pensando e nos modificando, nos melhorando. E nós aproveitamos o momento para pedir por você, pela sua família, pelos seus amigos, por todos aqueles que nos pedem prece e que nós possamos, nesta noite, trazer para o coração de cada um a paz que estão precisando. Que o Senhor Jesus ampare nossos lares, proteja nossas vidas e nos fortaleça no verdadeiro amor. Agradeço a você que está aqui comigo nesta hora e oro a prece que o Senhor nos ensinou para encerrar esse nosso trabalho de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a você e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus.